Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Thales, mas eu tenho certeza que todos me conhecem, né? Terceiro ano, trabalhamos aí um ano juntos e a nossa pegada aqui hoje, juntamente com a Poli, com toda a produção que tanto nos recebe bem, é passar um resumo dos principais tópicos de Química para o Enem, voltado para o Enem. É válido lembrar que nós veremos cada uma dessas aulas em janeiro, então você vai ter essa pegada, essa revisão específica do Enem no início do ano, para que possamos aí revisar de uma forma geral, não só Química, como Física, Matemática, Biologia e outras matérias também. Bacana? Então, sigamos. Projeto aí do cursinho. Manda aí pra gente, por favor. Vamos lá. Primeira questãozinha é uma questão de reações orgânicas. E essa questão é uma questão que vocês não viram. Como assim, Thales? Pode acontecer? Pode, tá? Existem reações orgânicas que o Enem coloca que não é dado no ensino médio ou pouquíssimo cobrado no ensino médio, que para nossa realidade a UNB não passa. Thales, mas espera aí, se o Enem é uma prova nacional, tem como fazer isso conosco? Resposta, tem sim. A questão, ela vira uma questão de interpretação. Pensemos juntos e façamos a nossa parte. Qual que é a ideia de Química do Enem? Já falei para vocês, não leia o texto. Caramba, Thales, de novo você tem com essa ideia. O que você faz? Você vai ler o comando da questão e vai tentar responder a questão. Tem como responder? Beleza, responda. Não tem como responder? Tranquilo. Com a ideia na cabeça do comando, você pega o texto. Por quê? Você vai para o texto de uma forma mais rápida. Pessoal, comentamos em sala. O Enem é uma prova cansativa, extensa, longa, chata, mais isso, mais aquilo. Você tem que chegar inteiro no final da prova. Você não vai chegar na prova largando questão de qualquer jeito, não. Então, façamos algumas estratégias, né, que vai dar certo. Simbora então, ó. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Galera, manda lá pra gente. Olha só, eu tenho aqui esse ácidozinho, que é um ácido carboxílico, C+OOH, duas vezes. Por meio da eletrólise, usando meio ácido e o metanol, eu passo a ter o hidrocarboneto mais 2 mols de CO2. O que é descarboxilação? Descarboxilação é você retirar o grupo carboxila. Ah, então presta atenção. Quantos carbonos sobraram? 2. Da quantidade de carbono que sobrou, eu vou duplicar para formar o hidrocarboneto junto com o CO2. Ah, então essa reação é só isso? De novo, se você não entendeu, descarboxilação é tirar o grupo carboxila. O que sobrou aqui é um hidrocarboneto com 2 carbonos. Beleza. E agora? Foi duplicada a quantidade de carbono. Esse é o processo. Revista Química Nova, uma revista fantástica, tá? Todos os artigos publicados na revista Química Nova são respaldados por vários doutores. Beleza. Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do aço 3,3 de metil butanoico é o... Eita, Thales, caramba, como é que eu vou fazer esse negócio aqui? Olha só, but, met et prop but, oico, C+OOH. Te apresento o ácido butanoico. Aqui eu tenho 3,3 de metil, carbono 1 do grupo carboxila, 2, 3. Então aqui eu tenho CH3 e aqui eu tenho CH3. Bacana. Esse cara aqui, ó, é o hidrocarboneto citado. Perdão, é o ácido citado, 3,3 de metil butanoico. Bacana. E aí, qual vai ser o processo aqui que nós acabamos de ver? Descarboxilação, retira o grupo carboxila. Saiu? O que sobrou, eu vou dobrar. Vai ser o quê? O hidrocarboneto que eu quero. Tenta passar pra gente, por favor. Olha a ideiazinha que eu tô falando aqui, galera. Olha só.
metiete-prop-but, ácido butanóico. Quando eu passo a colocar 2 grupos metila no carbono 3, eu tenho o ácido 1, 2, 3, 3,3 de metilbutanóico. Bacana. 2 mols desse cara, sai o grupo carboxila para formar o CO2. O que sobra? 1, 2, 3, 4. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dobra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Sobraram aqui pra gente 3 carbonos na principal com 2 ramificações. Agora, além dos 3 carbonos de novo da principal, eu vou colocar o quê? Mais 2 ramificações. Pronto. Essa cadeia aqui, ó, gerou um hidrocarboneto cujo nome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui hexano. 1, 2, 2,2. 3, 4, 5,5. Opa! 2,2,5,5 tetrametilhexano. Manda aí pra gente. Volta, por favor. Volta aí pra gente. 2,2,5,5 tetrametilhexano. Ficamos com a letra C. Caramba, Thales. Então quer dizer que, segundo a interpretação dessa questão, eu pego um ácido carboxílico, tiro o grupo carboxila. A quantidade de carbono que sobrou no hidrocarboneto eu vou dobrar. Exatamente assim que nós conseguimos aí o 2,2,5 tetrametilhexano. Foi considerado uma questão difícil, só que é uma questão de interpretação. Tinha como você jogar com essa questão. Manda a próxima, por favor. Show de bola. Própolis. Falei para vocês que particularmente amo própolis. Sempre eu tomo própolis. Olha só. É um produto natural conhecido como suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Entre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. Show de bola. Bacana. A questão é, o ácido carboxílico e o álcool, capaz de produzir o éster em apreço por meio da reação de esterificação, são respectivamente esterificação forma um éster, sucesso musical, na saponificação sabão, reação entre ácido e álcool é esterificação. O que nós vimos em sala? Nós vimos que a parte inicial de um éster, ela vem de um ácido carboxílico. Então, até o C-O, eu tenho uma estrutura do ácido carboxílico. Só que para ser ácido carboxílico, eu tenho que colocar o quê? A hidroxila. Ah, tá. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o anel aromático seguido do grupo carboxila. Exatamente. Eu tenho um ácido carboxílico com benzeno. O nome desse ácido? Benzoico. Opa! Eu tenho um ácido benzoico da letra A. Ácido benzoico de cara já é a letra A. É aquele macete que eu falei para vocês, né? Em reações orgânicas não sabe, letra A. 95% das questões de reações orgânicas do Enem, o gabarito é a letra A. Se não for a letra A, é a letra C. Tá? De todas as questões, desde 2009, foi aquela prova do Enem que duplicou, que vazou, tá? Todos os gabaritos foram assim. Mas e aí? E aí que a parte final de um éster, ela é obtida por um álcool. E para ser um álcool, você volta a colocar hidrogênio. Ei, presta atenção. Um álcool com 2 carbonos, eu te apresento etanol, também conhecido como nome de álcool etílico, que é uma fonte renovável da cana-de-açúcar, lembra? Já aqui eu tenho um ácido benzoico. Ah, então beleza. Na ideia da esterificação, eu tenho um ácido carboxílico que libera a hidroxila. Eu tenho álcool que libera o hidrogênio. Para formar o quê? Para formar o éster mais água. Esterificação é uma reação reversível. Pensemos em equilíbrio químico. Uma reação química entra em equilíbrio. Olha o gráfico. Tempo versus velocidade. A partir de um certo tempo, chamado tempo de equilíbrio, onde a velocidade da reação direta, ela decai, e a velocidade da reação inversa aumenta. Chega num tempo chamado tempo de equilíbrio, que V1 vai ser igual a V2, a velocidade da reação direta vai ser igual à velocidade da reação inversa, reação de equilíbrio. Esterificação,
sentido direto. Inverso, hidrólise. Show de bola. Manda aí pra gente o próximo slide. Aí, galera, ó. Pessoal do terceiro ano. Ácido carboxílico com benzeno. Te apresento o benzoico. Não tem acento. Olha lá. Perde a hidroxila. Álcool, carbono saturado ligado à hidroxila. Perde o hidrogênio. O que que dá? Eu tenho aqui o éster. Então, ó, esse cara perde a hidroxila, esse cara perde o hidrogênio. O que que dá H com OH? Água. Bacana. E agora? Eu tenho o anel C-O-O, CH2 e CH3. Te apresento o benzoato de etila. Ácido benzoico com etanol. Ácido carboxílico com álcool. Sentido direto, esterificação, acontece meio ácido. Sentido inverso, hidrólise. Hidrólise, reação reversível. Show de bola, tá aí, ó. Gabaritozinho fácil, comentamos pra caramba que esterificação cai muito. Cai muito esterificação. Manda aí pra gente. FMTN. Pra quem não sabe, FMTN, Faculdade de Medicina Triângulo Mineiro, lá da minha cidade, Uberaba. 100 quilômetros de Uberlândia. Uberaba e Araguari faz parte do Triângulo Mineiro, né? Na verdade, a Uberlândia nasceu de Uberaba. Sabia disso? Uberlândia nasceu de Uberaba. Só que teve o polo industrial em Uberlândia, despontou. Uberaba ficou pequeno. Uberaba, referência, Chico Xavier, gado, boi zebu e dentista. Caramba, tem um molde de dentista em Uberaba. Tem lá a Uniub, que forma dentista pra caramba. A coisa mais comum que tem é eu perguntar pra vocês, do terceiro ano, quando eu começo a falar de Uberaba e tal, garanto que você conhece alguém de Uberaba que é dentista. Pô, Thales, meu pai é dentista, meu tio é dentista, veio de lá. Se veio de lá, a probabilidade de ser dentista é altíssima. Vamos lá então. Biodiesel é o substituto natural do diesel e sua produção vem recebendo grande incentivo governamental. Bacana. Ele pode ser produzido a partir de fontes renováveis como óleos e gorduras vegetais e animais e ainda por resíduos de óleos usados na cocção de alimentos. Cocção é quebra, tritura. O processo de produção de biodiesel baseia-se na reação do óleo ou gordura com álcool primário em meio ácido forte. Até aqui, ó que massa, eu tenho a reação de transesterificação. O que é isso? Reação de transesterificação é a principal forma de obter biodiesel. Óleo de dendê, girassol, mamona, piqui, beterraba, óleo de fritura. Você bota para reagir com 3 mols, proporção de 1 para 3, com álcool primário, monoálcool. Álcool etílico vem da cana-de-açúcar, fontes renováveis. Se não for o etílico, é o álcool metílico, que vem do milho. Também uma fonte renovável de energia. Beleza. Aí você vai ter, na transesterificação, a produção de biodiesel mais a glicerina ou glicerol. Tá? Pessoal, biodiesel é uma fonte renovável de energia. Beleza. E aí? O óleo de palma ou azeite de dendê, como é popularmente conhecido, é uma excelente matéria-prima para a produção de biodiesel. Na reação do óleo de palma, CH3CH2 14 vezes COOH, que é isso? Ácido carboxílico. Com etanol, que é isso? Álcool. Em meio ácido, que é isso? Esterificação. Reação de um ácido carboxílico com álcool em meio ácido vai formar o quê? Éster e água. Então até aqui eu posso falar que eu tinha a ideia da transesterificação. Porém aqui a questão fechou. O ácido carboxílico com álcool em meio ácido vai produzir o quê? Vai produzir o biodiesel e água. É válido lembrar que a principal forma de obter biodiesel é a transesterificação. Só que o biodiesel, ele é um éster de cadeia longa. E os ésteres são obtidos por esterificação também. Eu consigo produzir biodiesel a partir da esterificação de ácido graxo. O que é isso? Um ácido carboxílico de cadeia longa. Bota para reagir com o álcool, vai produzir o biodiesel e liberar água. Ah, então beleza. Então olha só. Um dos produtos formados e o tipo da reação são respectivamente. Bom, se biodiesel é um éster, Enem 2015. Pedir a função do biodiesel. É um éster, porque tinha C-O-O-C em sua estrutura. Se o biodiesel é um éster, eu tenho aqui a ideia da esterificação. Saponificação, não.
Saponificação forma sabão. Esterificação forma um éster. Na saponificação, sabão. Reação entre ácido e álcool é esterificação. Então você ficou entre a B de bola e a D. No Enem isso não é chamado de alternativa. Chamado de distratores, para te distrair. E diferentemente do PAS, onde você tem letra A, B, C e D, com uma probabilidade de acerto de 25%, no Enem você passa a ter menos, 20%. Porém, é interessante que façamos a leitura e que passemos a eliminar aquilo que de certeza não é. Então, se você for pegar aqui e chutar, 50% de chance. Qual que é a ideia? Certeza, pessoal. Certeza é a letra D. Ué, como assim, Thales? A parte inicial de um éster, ela vem do ácido carboxílico. O ácido carboxílico aqui, CH3, CH2, 14 vezes C-O-H. Essa partezinha aqui, ó, tá vinculado com esse ácido. Porque o ácido carboxílico libera hidroxila para formar água. Então quer dizer que essa parte final, ela vem do álcool. Álcool com 2 carbonos, etanol. Manda aí pra gente, por favor, próximo slide. Manda mais um pra frente. Manda mais um. Não. Então volta 2, por favor, eu acho. Volta mais um. Então ficamos aqui com a letra D de dado. É isso mesmo, tá? Então vou representar aqui, ó. H3C, CH2, 14 vezes C-O. Isso daqui vem desse ácido, do óleo de palma. E depois, esse O, CH2, CH3, vem do etanol. Parte final, etanol. Parte inicial, ácido carboxílico. Letra D de dado. Questão bacana, facinha. Manda a próxima pra gente. Seguinte, vocês estão vendo que esse slide não é uma questão, tá? Esse slidezinho aí é só para poder explicar um detalhe. A reação de transesterificação forma biodiesel. O que é biodiesel? Mistura de monoalquil ésteres. Esterificação, transesterificação. Eu tenho a ideia de um triéster, C-O-C, 3 vezes. Chamado de triglicerídeo ou triglicérido da biologia. Boto para reagir com 3 mols de álcool. Nesse caso aqui, o metanol. Olha o que acontece. E meio básico. Olha o que acontece aqui. Você vai ter 3 vezes o OH, que entra acoplado ao CH2, CH, CH2. Essa primeira parte aqui, de rosa ou de vermelho, entra formando a glicerina ou glicerol. O que é glicerina ou glicerol? É um triol, é um triálcool. Então quer dizer que a glicerina, eu posso colocar aqui, cujo nome é propan 1,2,3-triol, é usado como subproduto do biodiesel. E essa partezinha aqui, ó, C-O-R1, ó, C-O-R2, ó, C-O-R3, se acopla ao CH3. Então eu tenho aqui a estrutura de um éster. Biodiesel é um éster, sim, de cadeia longa. Biodiesel é um éster de cadeia longa. Então eu tenho a proporção de 1 mol de triéster com 3 mols de álcool. Thales, esse Rzinho aqui, radical. Se dentro desse Rzinho aqui, que são vários carbonos, eu tiver apenas ligações duplas entre carbonos, né, várias duplas entre carbonos, eu tenho a estrutura de um óleo. Óleo de dendê, girassol, mamona, piqui, beterraba, óleo de fritura. O que é um óleo? É um composto líquido e insaturado. Ah, Thales, então na saponificação eu tenho o mesmo esquema, só que aí o Rzinho vai ter carbono com ligações simples. Exatamente. Na saponificação usa-se mais a gordura, que é o composto sólido e saturado. Bacana. Manda aí pra gente a próxima, por favor. Ficamos lá com a letra D, né? Ácido carboxílico reage com álcool, produzir um éster e água. Esterificação, sentido direto, inverso hidrólise. Bacana. O gabarito daquela questão é letra D. O biodiesel é obtido principalmente por transesterificação, mas pode também ser obtido por esterificação de ácidos graxos. Vírgula, mas, conjunção adversativa. Tá? A regra geral é transesterificação. Só que eu posso obter biodiesel por esterificação de ácidos graxos. O que são ácidos graxos? São ácidos carboxílicos de cadeia longa.
E o que é o biodiesel? É um éster de cadeia longa. Manda aí pra gente, por favor. Show de bola. Galera, tô batendo aqui em cima de algumas reações orgânicas. Daqui a pouquinho vou começar a viajar. Vou falar das propriedades dos compostos orgânicos. Falar um pouquinho de equilíbrio químico e também termoquímica. Certinho? Vou lá então. No ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluoracetato de sódio, conhecido como composto 1080, ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoracetato de sódio é um derivado do ácido monofluoracético e age no organismo dos mamíferos bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada de respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. Tá aí, monofluoracetato de sódio. Thalys, quando você vê um negócio desse, o que você consegue interpretar? Olha para mim. C+O metal. Isso aqui é um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico. Então se é um sal de ácido carboxílico, eu posso pensar em neutralização? Pode. Neutralização, um ácido vai reagir com uma base. Não é assim? Que ácido que é? Tá aqui, ó. Ácido monofluoracético. Então esse ácido aqui vai reagir com uma base? Vai. Olha para mim. Olha para mim aqui, ó. Olha só. A parte inicial de um sal de ácido carboxílico vem de um ácido. A parte final vem da base. A base que começa com Na, é o NaOH. Te apresenta hidróxido de sódio ou soda cáustica. E o ácido? É o monofluoracético. Só que aqui eu volto a colocar o quê? O hidrogênio. Não é assim? Então, ó, ácidos e bases possuem propriedades diferentes. Ácido tem sabor azedo e base é astringente, mas tome muito cuidado. Não prove, é um perigo, pois muitos desses compostos têm alto poder corrosivo. Ácidos na água ionizam, liberando o cátion H+, que reage com as bases, produzindo os vários sais. Ou seja, o monofluoracetato é um sal, obtido por meio de um ácido e uma base. Manda aí pra gente, por favor, o próximo. Olha só o que eu estou falando aqui, ó. O gabaritozinho é neutralização. Vou voltar agora na questão, mas ó. Ácido monofluoracético ioniza o H+. Segundo Arrhenius, ácido é todo composto quando colocado em aquoso ioniza H+. Porém, vai reagir com hidróxido de sódio. Segundo Arrhenius, base é todo composto quando colocado em aquoso dissocia o OH-. Ei, olha para mim. O que é H com OH? O que dá H com OH? Olha só. O que dá H com OH? Vai dar H2O. Então, sai o H, sai a hidroxila, formamos a água. E no lugar do hidrogênio do ácido, entra o metal da base. É por isso que é chamado sal de ácido carboxílico. O monofluoracetato de sódio é um sal obtido pela neutralização do ácido monofluoracético com o hidróxido de sódio. Na neutralização, junto com ele é formado água. Volta, por favor, o slide. Olha só, ficamos então com a letra D. Olha a questãozinha aqui, ó. O monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela letra D, neutralização do ácido monofluoracético, usando hidróxido de sódio com liberação de água. Reação de neutralização. Tranquilo, galera? Certinho, certinho? Manda a próxima, por favor. Olha só, presta atençãozinho. Eu tenho aqui a saponificação. A saponificação também é chamada de hidrólise alcalina de ésteres. Pode ser obtida em duas etapas. A primeira etapa, o triéster, o R aqui com carbono saturado, mais gordura para fazer sabão. Reagindo com uma água. Hidrólise, entra água. Forma-se um ácido graxo mais a glicerina ou glicerol. Hidrólise alcalina, porque na segunda etapa entra um álcali para reagir junto com o ácido graxo. Aí forma o sabão. O que é o sabão? É um sal de ácido carboxílico de cadeia longa,
junto com água. Então a segunda etapa da saponificação, ela pode ser entendida como neutralização, porque um ácido reage com uma base. Beleza, pensemos assim. Segundo Hess, segundo Hess, o ΔH de uma reação desconhecida pode ser obtido somando outras equações. Hess afirmou para a gente que o ΔH de uma reação desconhecida pode ser obtido somando o ΔH de outras reações. E também falou que as espécies químicas que repetem podem ser canceladas. O ΔH de uma reação depende apenas do início e do fim. 3 mols de água que estão no reagente podem ser cancelados com 3 mols de água que estão no produto. 3 mols de ácido graxo no produto pode ser cancelado com 3 mols de ácido graxo no reagente. São canceladas as espécies que repetem saponificação em uma única etapa, triéster, com uma base forte, formando sabão mais glicerol. Bacana, proporção de 1 para 3. Para cada 1 mol de triéster, gordura, usa-se 3 mols de uma base forte, para formar sabão, que é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa, mais água. Bacana? Então, olha só. Olha que legal. Existem semelhanças entre a saponificação e a transesterificação? Resposta, sim. A proporção é a mesma. Para cada 1 mol que eu tenho, 3 mols eu vou ter do outro. Na saponificação, 3 mols, 1 mol de triéster para as duas. Na saponificação, 3 mols de base forte. Se no lugar de 3 mols de base forte eu colocar 3 mols de um álcool, monoálcool, eu vou deixar de ter sabão para ter o biodiesel. Então existe relação entre a saponificação e a transesterificação. 1, 2, 3, 4 espécies químicas. O glicerol está presente nas duas. O triéster está presente nas duas. A proporção de 1 para 3 nas duas. Se no lugar da base forte eu colocar um álcool, vou deixar de ter sabão para ter o biodiesel. Tranquilo? Vamos fechar essa primeira parte aqui. Daqui a pouquinho eu volto arrematando as outras questões. Bacana, pessoal? Vamos lá então. Próximo slide aí pra gente. Falamos do sabão, né? Muita gente pensa que sabão é aquela pessoa inteligente que sabe demais, tem nada a ver. Vamos lá então, ó. Textozinho do Wilson Lima Pereira Santos, faleceu tem 3 anos. Professor nosso do UNB, junto com Gerson de Souza Mol, um dos coordenadores também do livro Química e Sociedade, um livro amarelinho. Ficaram bem famosos, ganharam o prêmio Jabuti, que é um prêmio vinculado à poluição aqui no DF. Vamos lá então. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis que arrastam com facilidade moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares como a água e partes que podem interagir com substâncias apolares como gorduras e óleos. Beleza. A questão me deu uma ideia aqui, ó. A questãozinha falou do sabão. O que é um sabão? É um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Estrutura de um sabão: R, C-O-O, metal. Sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Beleza. Pode ser a letra A? A substância capaz de formar as estruturas mencionadas? Não. Letra A só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto. C18H36, a quantidade de hidrogênio é o dobro da quantidade de carbono, além de ser hidrocarboneto, é um alceno, cuja fórmula geral é CnH2n. Alceno, alqueno, olefina, óleo, não é? C17H33COONA, bacana. Então, nesse caso aqui, fiquei com a letra B de bola. C17H33, está vendo a cadeia longa? COONA é a mesma coisa que C-OONA. Thales, a letra C é um sal de ácido carboxílico? Sim, mas não é sabão, porque sabão tem que ter cadeia longa. Thales, a letra D está vinculado com sabão? Não. COOH é um ácido carboxílico. E a letra E, oxigênio entre carbono, eu tenho aqui a função éter. Então ficamos aí com a letra B de bola. Fácil demais. Sabão, sabão. Micelas, o que são micelas? Micelas, letra B. Letra B. Vou corrigir aqui, ó. Letra B, tá? Letra B. Saiu aqui a setinha errada. Letra B.
cadeia longa. O C17H33, vai lembrar agora, C17H33, C-O-OH, é o ácido oleico, vem da olefina, ácido oleico. Então eu tenho a estrutura do ácido oleico, que é um ácido carboxílico de cadeia longa, 17 carbonos, com C-O reagindo com NaOH, né? Que eu tenho aqui a ideia também da neutralização. Bom, o que é formação de micelas? Digamos que eu venha ter aqui óleo. Óleo é uma estrutura líquida e insaturada. E detalhe, o óleo ele é apolar. Pergunto para você, qual parte do sabão vai remover a estrutura de um óleo? A cabeça ou a cauda? A resposta é a cauda. Por quê? Os sabões, assim como os detergentes, nós veremos nas próximas questões, são tensoativos, quebram as tensões superficiais da água. Apresentam caráter anfótero, bipolar, anfipático. Tem a cauda, que só tem carbono e hidrogênio, que lembra hidrocarboneto, que é apolar. E tem a cabeça, que tem a ideia do C-O negativo Na+. Existe uma alta diferença de eletronegatividade aqui, gerando uma polaridade bem acentuada. Semelhante, salvo semelhante. A cauda, que é apolar, vai remover a estrutura de um óleo que também é apolar. Ah, tá, então as micelas são as limpezas? Exatamente. Se eu tivesse aqui uma impureza polar, a cabeça ia interagir. Bacana? Manda aí pra gente o próximo slide, por favor. Será que você entendeu o que eu tô falando? Olha a próxima questão do Enem 2016. Fala dos tensoativos, que são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares. O que é isso? Íon, tá aqui, ó, cabeça. Se for o caso do sabão, C-O-O-Na+. Se for o caso de um detergente, eu tenho a ideiazinha do SO3-, por exemplo, um metal. Então eu tenho uma alta diferença aqui de cargas opostas, eu passo a ter uma polaridade acentuada. Ou seja, galera, tanto o sabão quanto o detergente tem a cabeça polar. E tem a cauda, que só tem carbono e hidrogênio, que lembra hidrocarboneto, que são apolares. Por que os hidrocarbonetos são apolares? Porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é mínima. Ah, então beleza. Thales, explica isso aqui agora com biologia. Ó, na biologia, o pessoal fala que essa parte polar é hidrofílica e que essa parte apolar é hidrofóbica, tá? Então vamos tentar entender a questão? Até agora, me deu uma ideia geral. Ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Letra A, B, C, D ou E. A água está aqui. Qual parte que vai interagir? A água é polar. Thales, por que a água é polar? Vamos lá. O oxigênio é um calcogênio, família 6A. Tem 6 elétrons na última camada. Compartilha mais 1, 7. Compartilha mais 1, 8. Segundo a regra do octeto, o átomo de oxigênio, que tinha 6 elétrons, compartilhou mais 2. Ficou estável. E o hidrogênio? O hidrogênio, ele tenta adquirir a configuração de seu gás nobre de mesmo período. No caso, o hélio, que fica estável com 2. Então, tanto o hidrogênio está estável, quanto o oxigênio está estável. Porém, o oxigênio é um átomo central. E no átomo central tem elétrons livres. Elétron tem carga positiva ou negativa? Resposta, negativa. Negativo ou negativo, atrai ou repele? Resposta, repele. Então, a água vai ter esse esqueminha aqui, ó. Olha que legal. A geometria da água, ela é angular. E se você colocar a noção de vetor, de polaridade, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, gera um vetor resultante para cima. Traduzindo, você não consegue anular vetor. A água é polar. Se a água é polar, qual parte do tensoativo vai interagir? Manda aí para a gente o próximo slide. Com certeza, a ideia da letra C. A cabeça. A cabeça do tensoativo é polar. E a água também vai ser polar. Então, a cabeça interage com a água. E a cauda fica para cima. Ficamos com a letra C de casa.
A cabeça do tensoativo reagirá com a água, que é polar. Letra C. Bacana, galera? Vocês estão vendo que não tem nada demais. Como vocês vão estar com essa aula gravada, dá uma olhadinha. Essa parte é interessante. Manda aí pra gente, por favor. Sigamos agora com o equilíbrio químico. Show! Sabões são sais de ácido carboxílico de cadeia longa, utilizados com a finalidade de facilitar durante o processo de lavagem a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. Acabamos de ver. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão. Essa molécula está aqui. CO2Na. O que é isso? C-O-O-N-A. Ah, tá, beleza. Aí eu tenho a cadeia carbônica grande. Isso. Show de bola. Em solução, os íons do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Então, tá rolando reação aqui, formando um ácido carboxílico. Tanto é que tem o COOH. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio. Show. O equilíbrio está aqui. E aqui eu tenho o ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então, essa reaçãozinha aqui, eu ampliei. Tá aqui. Beleza. E agora? Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. Ou seja, eu quero que o equilíbrio se desloque para a esquerda. De novo, evitar que o equilíbrio seja deslocado para a direita. Então eu quero que ele vá como? Para a esquerda. Eu quero que ele vá para a esquerda. Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira letra A, mais eficiente em pH básico. Thalys, como assim? Eu não entendi. Presta atenção. Em pH básico, a concentração de H+, vai ser maior. Se eu aumento a concentração de um lado, o equilíbrio desloca para o outro. E realmente eu quero que desloca para a esquerda. Gabarito, letra A. Antes de passar, presta atenção. Deslocamento do equilíbrio químico, princípio de Le Chatelier. Existem 3 fatores que deslocam o equilíbrio químico. Temperatura. Reação de equilíbrio é essa aqui, ó. Você atira para um lado e para o outro. Quando você aumenta a temperatura, o equilíbrio desloca sentido reação endotérmica, porque é aquela que absorve o calor recebido. Bacana. Aumentou a temperatura, desloca sentido endotérmico. Outro fator, pressão. Pressão é para gás. Quando você aumenta a pressão, o equilíbrio desloca sentido menor volume de gás. E o outro fator é concentração. Coloca para um lado, vai para o outro. Coloca para um lado, vai para o outro. Coloca para um lado, vai para o outro. Retira de um lado, vai para o mesmo lado que retirou. Então, de novo, se eu acrescentei de um lado, o equilíbrio vai para o outro. É por isso que a gabarito é letra A. Thalys, e se, subjuntivo, que se quando? Se eu tivesse diminuído a quantidade de OH-, se eu diminuir a quantidade, a concentração de OH-, o equilíbrio iria para o mesmo lado que eu diminuí. Como eu tenho que ter um deslocamento para um lado, se eu aumento a quantidade de OH-, ou seja, se eu coloco um pH básico, eu tenho deslocamento para o outro lado. Lembremos que POH menos log da concentração de OH-. Bacana? Manda aí pra gente, próximo slide. Olha o gabarito aí, ó. Bonitinho, bonitinho, já tá até acabando, galera. Rápido demais. Aí, ó. Letra A, mais eficiente pH básico. O equilíbrio descrito deve ser deslocado para a esquerda, comando do enunciado. Influência do pH no deslocamento da equação. Para que a equação se desloque para a esquerda, o meio deve ser básico, pH maior que 7, onde há uma alta concentração de íons OH-. Show de bola. Manda aí a próxima questão pra gente. Estamos no finalzinho já. Depois dessa questão, se eu não me engano, deve ter mais uma ou duas. Vamos lá? O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado na remoção de compostos orgânicos voláteis no meio, como o benzeno. O que é o benzeno? É hidrocarboneto.
O benzeno é hidrocarboneto, tem cadeia fechada, 3 duplas ligações que se alternam. Se você inventar de colocar a quantidade de hidrogênio, você acha a fórmula C6H6. O que 6 átomos de carbono está fazendo na igreja com 6 átomos de hidrogênio? Resposta: benzeno. Ou seja, é hidrocarboneto. Se eu tenho hidrocarboneto, eu posso falar que é apolar. A força intermolecular para as moléculas apolares é fraca, chamada de polo induzido. De cara, já consegui deduzir tudo isso, só disso aqui. Ah, então peraí. Sendo muito para remoção do benzeno. Ué, se remove o benzeno, quer dizer que o carvão ativado, ele também vai ter um caráter apolar. Então a força intermolecular também vai ser o quê? De polo induzido. Lembra que semelhante solve semelhante? Para remover o benzeno tem que ter a mesma natureza, ou seja, apolar e apolar. Com certeza, letra D de dado. Que está pedindo aqui, no caso, a interação vinculada com isso. Manda aí pra gente, próxima questão. Olha só, propriedades físicas. Cai direto, tá, galera? Por isso que eu antecipei aqui, cai direto. Lembrar que hidrocarboneto é apolar, dipolo induzido, cai direto. Outra coisa que cai direto é a ideia da hidroxila. Quanto maior o número de OH hidroxila tiver um composto orgânico, mais polar ele vai ser, mais solúvel em água, menos volátil. Por quê que vai demorar a vaporizar? Porque a hidroxila faz muita ligação de hidrogênio, que é uma força termomolecular forte, muito forte. Bacana, manda a próxima pra gente. A pele humana, Enem 2011, está bem hidratada. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde a sua elasticidade e apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre possível, utilizar hidratantes, umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietilenoglicol. Bacana. Polietilenoglicol, um polímero, né? Que são polímeros? São macromoléculas formadas por unidade repetidora, cujo nome? Monômeros. Polietilenoglicol, glicerina ou glicerol. Bacana. Tem como fazer explosivo com glicerina? Tem. Você pega a glicerina e bota 3 mols de ácido nítrico. Você vai criar TNG, trinitroglicerina. Caramba, tá. E a glicerina é a mesma que está presente na reação de saponificação e na reação de transesterificação. O pessoal que produz sabão também vende glicerina como subproduto. O pessoal que fabrica muito biodiesel também vende glicerina como subproduto. Bacana. A retenção de água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxilas com agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Galera, se tem hidroxila, faz ligação de hidrogênio. E nesse caso aqui, se os dois têm hidroxila, então, de cara, ligação de hidrogênio. Ei, sempre assim, é redundante. Quanto maior o número de hidroxila, mais polar, mais solúvel em água, porque a água também é polar, menos volátil, demora a vaporizar, porque maior vai ser o número de ligações de hidrogênio, que é uma força intermolecular forte. Por que a glicerina mantém a hidratação da pele? Porque as hidroxilas que atuam junto com o propilenoglicol interagem com vapor d'água. Ah, então quer dizer, Thales, que eu tenho também a interação da umidade do ambiente? Sim. Quando você pensa em água, você pensa em H2O. O oxigênio da água interage com o hidrogênio da hidroxila. O hidrogênio da hidroxila interage com o oxigênio da água e assim vai. Como a força intermolecular, a ligação de hidrogênio ela é intensa, forte, a glicerina passa a ficar na pele. Enquanto ela fica na pele, mantém a pele hidratada, propriedade umectante. Show de bola. Gabarito, letra E. Bacana? Caramba, muita coisa. Pois é, mas é uma revisãozinha legal. Manda aí pra gente o próximo slide. Última questão pra gente do verbo tá acabando. Nada a ver esse verbo. Olha só. Glicólise, lise é quebra. Glico, vinculado à glicose, tá? Glicólise é o processo que ocorre nas células convertendo a glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2.
Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit, uma carência, uma falta de oxigênio. E a glicose passa a ser convertida, déficit de oxigênio, carência. A glicose passa a ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Bom, as equações termoquímicas para a combustão da glicose, da glicose e do ácido lático são, respectivamente, combustão da glicose reagindo com oxigênio. Falou combustão, é completa. Formar CO, gás carbônico e água. Detalhe, o ΔH negativo, quer dizer o quê? Reação exotérmica. Libera calor, libera energia. E a segunda? COOH, o ácido lático, ele é um ácido carboxílico. OH, tem a função álcool dele. Tá, eu tenho aqui o ácido lático, metietiprópico, também chamado de ácido 2-hidroxipropanoico. Ácido lático, combustão, reage com oxigênio formando CO2 e água com ΔH negativo. Bacana. A questão pede o processo anaeróbico, olha para mim, anaeróbico com déficit de quê? De oxigênio, com falta de oxigênio. Com falta de oxigênio, a glicose ela é convertida em 2 moléculas de ácido lático. Então tá pedindo aqui o ΔH dessa reação? Exatamente, chamada de reação global. Reação global tem características. Manda na questão. Quem manda na questão é a global. A global está mandando você pegar a glicose, converter em 2 moléculas de ácido lático. Ácido lático. É assim que escreve? Lático. Ácido lático. Tá. Beleza. Então você quer o ΔH dessa reação, porque essa reação acontece com a carência de oxigênio, ou seja, processo anaeróbico. Pergunto para vocês, qual das 2 equações tem glicose? Thales, a primeira, C6H12O6. Bacana. Tá no reagente? Tá. Tem o mol? Tem. Então mantém. Menos 2.800 kJ. Não mexo. Porém, eu tenho que ter o ácido lático no produto. A segunda equação tem ácido lático, só que está no reagente. O que eu faço? Vou inverter. Se eu jogo para o outro lado, o sinal que era negativo fica positivo. Além disso, eu tenho que ter 2 mols. Eu vou trocar o sinal e multiplicar por 2. Ou seja, a primeira equação mantive. A segunda equação, vou trocar o sinal, que é negativo, como eu vou inverter a equação, vira positivo. E vou multiplicar por 2, porque a global está mandando ter 2 mols. O dobro de 1.344 vai ser 2.688. Esse saldo aqui é um saldo negativo. Porque em módulo, 2.800 é maior que 2.688. Então quer dizer que se o ΔH é negativo, essa reação libera calor, libera energia. Libera quanto? 112. Opa! Ficamos então com a letra A. Libera 112 kJ por mol de glicose. Calma, vamos lá. Manda o próximo slide aí pra gente, Eu resolvi no próximo slide, tudo bonitinho. Olha só. A reação que eu quero, que tem falta de oxigênio, onde a glicose é convertida em 2 mols de ácido lático, é a reação global. Eu tenho que ter glicose no reagente. A primeira eu tenho, então menos 2.800 eu mantenho. E depois, eu tenho que ter 2 mols de ácido lático no produto. A primeira tem um ácido lático, mas não está no produto. Então, o sinal que era negativo virou positivo. Além de trocar o sinal, eu tenho que ter 2 mols. Então, vou multiplicar por 2. Menos 2.800 mais 2.688 vai dar menos 112 kJ. Galera, ficamos com a letra A. Por que Hess ficou famoso? Porque ele deu um tratamento matemático para as equações químicas. Tem como eu calcular o ΔH de uma reação desconhecida somando o ΔH de outras equações. E Hess falou para a gente que as espécies químicas que repetem, os estágios intermediários, eu posso cancelar. O ΔH de uma reação conhecida depende apenas do início e do fim. Bacana? Manda o próximo slide aí para a gente, que é um slide para agradecê-los. Bom estudo. Saiba que toda conquista começa com a decisão de tentar. Continue. Tudo que você precisa chegar
ou tudo que você precisa, chegará até você no momento certo. Galera, um abração para vocês, tá? Façam uma revisão bacana, sempre estaremos aqui. Estamos juntos. Valeu. Brigadão mesmo.